Então, bem-vindos e bem-vindas. A gente está começando hoje a nossa mentoria coletiva. O objetivo aqui é falar sobre a atividade que vocês fizeram, sobre a entrega que vocês trouxeram. E para isso, eu quero saber se alguém de vocês aí quer começar a falar da sua atividade. Então, se alguém quiser que eu abra o meu caminho, já me fala, eu quero, a gente começa pelo seu. Caso não, eu vou abrir aqui aleatoriamente, o primeiro que eu achar aqui na lista, eu vou abrir. Vamos lá, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém? Não. Eu vou pegar o primeiro que eu achar, gente. Depois vocês não reclamam, não, hein? Depois vocês não podem ficar chateadinhos falando assim, ah, mas eu não queria. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui, ninguém se manifestou. Então deixa eu pegar pela lista aqui. Eu posso falar. Pode ser? Então, Rayane, eu vou pegar o seu aqui. Peraí, deixa eu pegar na lista. Ela vai abrir? Vou abrir, claro que vou abrir. Nossa, tá Ave tudo Maria. colorido, tá parecendo um vômito de doces. Fini. Para, que coisa horrível. Que cena mais horrível para você falar. Olha só, desmerecendo o seu trabalho. Coisa feia isso. Mas é Vamos porque lá, deixa eu... eu acho o mais bonitinho ali, né? No Canva, que eu pude fazer o Você, tempo que eu tive, né? você fez o melhor que você tinha para entregar naquele momento e você fez do seu bom gosto. É isso que importa pra gente. Fica Sim, os tranquilo. modelos que você mandou, assim, eu tentei até replicar, mas eu falei, mano, tá muito bem feito. Isso aqui é coisa de design. Tá tudo tranquilo. Tá tudo certinho. Vamos lá. Então vamos lá. Você fez. Esse aqui tá certo, é o seu, correto? Sim. Tá na tela, é o seu, então beleza. Vamos lá. Deixa eu começar a passar aqui. Primeiro assim, primeiro eu quero ouvir de você, e aí os colegas também podem abrir microfone, pode colocar no chat, tá? Fiquem à vontade. Como foi? Primeiro, como foi a experiência de produzir o meu caminho? Rayane? Queria ouvir de você. Triste, impactante, um pouco depressivo, porque quando você começa a fazer os seus sonhos, suas vontades, esses sonhos meus já são de muito tempo. Então, é muito tempo aí que eu não consegui efetuar esses sonhos. Então, aí começou a dar aquela tristeza, aquela, como é que se fala, ansiedade. Tá, mas tirando a parte dos sonhos, o produzir tudo, como foi a experiência de passar pela experiência de olhar para si? Foi reveladora. Tipo assim, eu vi muito ponto assim que eu tava precisando melhorar, que eu precisava desenvolver, né, para conseguir alcançar. Ótimo, ótimo. Então, esse é o primeiro passo, tá? E aí, colegas, fiquem à vontade aí, coleguinhas, para colocar no chat, fiquem à vontade para escrever, abrir o microfone, tá tudo certo, tá? Hoje, como eu falei, tem pouca gente, a ideia é bater papo mesmo, é conversar. Então, olha só, Rayane, você trouxe algumas emoções, que é o que a gente mergulhou na primeira jornada, falou sobre isso o tempo inteiro, né? Então, falamos sobre isso. É, mas olha que legal, né? Apesar de você ter ficado um pouco chateada, triste, falou, pô, fiquei até um pouco ansiosa, depressiva, com os sonhos. Mas tem um ponto importante. Se você tem esses sonhos há bastante tempo, significa que eles são realmente verdadeiros e importantes para você. Porque você continua tendo esses mesmos sonhos. Então você continua buscando alcançá-los, né? Ainda que em algum momento você possa ter aberto mão, possa ter feito diferente, possa ter desistido, esquecido, e tá tudo bem, tá? Mas aí eu quero pegar pelo outro lado que você trouxe. Foi revelador. E eu acho que esse é o principal objetivo dessa atividade, né? É a gente se deparar com os nossos propósitos, com as nossas vontades, com os nossos desejos e com quem realmente somos, né? Sem uma maquiagem, vamos dizer assim, que é o que a gente acaba utilizando. Ontem, inclusive, eu estava assistindo, eu não costumo ser noveleiro, mas ontem eu estava assistindo uma novela, eu não sei se vocês assistem novela, mas estava passando lá, e aí, num dado momento, a menina falava assim, né, pelo que eu entendi, a moça
foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, mas ela foi mandada embora de volta para o Brasil. E quando ela chegou, a maior parte das pessoas queriam falar com ela, queriam tirar foto e não sei o quê. E ela, foi ótimo, porque lá ela é lutadora. Então ela falou, lá a luta é valorizada, não sei o quê. Só que aí chegou para um personagem específico, que foi um ex-namorado dela, para você eu posso dizer a verdade. Lá foi decepcionante, foi terrível, não foi nada do que eu sonhava. O sonho americano não existiu. Eu sofri, eu fui desmerecida, fui humilhada. E isso é olhar para si, é olhar para o seu momento. Então, eu estou pegando esse exemplo dessa menina, porque quantas vezes a gente coloca maquiagens, né? Ou cria personagens para o externo. Mas quantas vezes a gente olha para nós? Né? Então, quando você fala para mim, Raeli, foi revelador, eu já fico feliz. Falo, poxa, legal. Não importa que pode ter revelado uma coisa um pouquinho mais chata, como você falou, pô, tive certeza que eu não realizei algumas coisas. Ok, mas continua sendo revelador. Faz sentido, Rayane? Faz sentido para você? Então, bora lá. Vou passar aqui um pouquinho, né, para justamente passar. Então, tem aí a história. Rayane, uma mulher de 27 anos, extrovertida. Olha quanta coisa interessante aqui. Vamos ver o que a gente consegue pegar. Olha lá. Desde cedo gostava de criar, escrever, né, criar histórias, escrever. Estava sempre se envolvendo com projetos escolares. Tudo isso fala muito sobre a pessoa. Né? Aqui, quando vocês olham para essa história, a ideia é essa. Quem sou eu? Quem sou essa pessoa que tem 27 anos de vida e vivenciou várias coisas? Tá? Então vamos lá, deixa eu passar um pouquinho aqui, que eu quero ver os apoiadores. Por que essas pessoas são seus apoiadores, Rayane? Porque hoje, atualmente, são elas que praticamente que me dão o apoio que eu preciso, tanto emocional como financeiro. Tá? Mãe, a gente sabe que é uma figura ali, né? Em geral, é aquela figura que representa muita coisa. Então, eu vou perguntar mais da irmã e do namorado, tá bom? Por que sua irmã é um apoio para você? Independente, eu sei que você já falou, né? O apoio financeiro, independente disso. Por que ela é um apoio para você? Porque ela me coloca pra cima, por mais que eu esteja pra baixo, ela é minha única amiga. Então, assim, quando eu preciso desabafar, eu ligo pra ela. É esse apoio mais emocional. Tá. E o namorado? Ele Eu falo assim, apoia, porque é meu namorado, né? Eu já sei, mas tá bom. não, Além de ser o namorado, o que mais? ele me apoia tipo, trilhar novos caminhos que talvez sejam pra mim também. Que legal, que legal. Então, e quando você fez essa parte, você foi direto nessas pessoas ou você ficou procurando um pouco sobre aí quem poderia te ajudar? Não, eu fui direto nelas porque são as pessoas que eu tenho na minha vida mesmo. Eu não tenho amizades, eu não sou muito assim chegada a amizades, eu sou mais na minha, de boa. Então, assim, minha vida mesmo é só essas três pessoas. Meu pai é uma Entendi, pessoa mais reclusa, mora no interior, ele é mais caladão na dele, então não é uma pessoa que você pode muito conversar. entendi. Então você está mais próxima dessas três pessoas, desses três pilares aí de apoio Sim, para você. Ótimo, muito bem. Aqui tem a sua rotina, a parte da rotina eu não vou nem passar, porque a ideia é que vocês se reconheçam nela, mas eu quero aqui. Por que você colocou essas habilidades e não outras? assim, porque é o que realmente as pessoas dizem que eu sou boa. Que as pessoas chegam pra mim que eu sou uma pessoa muito criativa, eu gosto muito de artesanato. Eu dei banca também, as mães me elogiavam porque eu conseguia ensinar crianças um assunto totalmente complicado e em pouco tempo conseguia desenvolver essas crianças. E pensamento analítico e crítico, eu sou muito assim. Tá.
Você disse uma coisa importante. Você falou assim: as pessoas dizem para mim. E o que você diz para você em relação a isso? Eu sou boa em muitas coisas aí. O, o que você, se fosse para colocar numa ordem, qual que é o topo ali? O que você acredita que você faz de melhor dessa lista aí? Comunicação. E olha que interessante, você acabou de falar que você é uma pessoa mais reservada, que não tem muitas amizades. Assim, eu falo assim no sentido de vida pessoal mesmo, de contar com outras pessoas, assim, Sim. mas para me comunicar, conhecer pessoas, eu sou bastante, como se fala, desinibida. Então, percebe que em alguns momentos a gente pode estar falando aqui de escolhas. Você pode escolher ter um ciclo de amizades um pouco menor, né? Mas você não tem problemas em se comunicar com elas, em ser mais expansivas com várias outras pessoas. Percebe que necessariamente uma coisa não precisa estar vinculada na outra. Né? Você ser uma boa comunicadora necessariamente não vai fazer você ser amiga de 10 mil pessoas. Mas com certeza você vai conseguir transmitir boas mensagens, boas palavras, ou palavras assertivas no momento que precisa. Né? E uma vez que você é boa comunicadora, facilidade em conhecer pessoas, quer dizer, se relacionar ali com pessoas no seu dia a dia, isso é um ponto importantíssimo quando a gente fala de vida profissional. Porque isso certamente vai te ajudar a trabalhar em equipe, muitas vezes a resolver conflitos, a gerir conflitos. Tudo isso são características que você enxerga em você, mas além disso, são características que você vai usar muito no seu dia a dia pessoal e profissional, principalmente no profissional, que é o objetivo que a gente sempre fala aqui dentro do programa. Faz sentido para você? Sim, Muito bem, deixa eu ver aqui. O Diego escreveu alguma coisa. Quanto menos pessoas, mais apto para o desenvolvimento da comunicação. Sim, com certeza, Diego, faz todo sentido. Bora lá, quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto aqui? Aí, Rayane, senão a gente avança um pouquinho para passar para outro colega. não pode passar. Então vamos lá. Aqui você trouxe bastante coisa no âmbito profissional e eu adoro, né? Você quer ser boa na área de cibersegurança, programação, gestão de projetos, empreender, né? Melhorar o seu nível de inglês, ser mais disciplinado nos estudos e poder ensinar. Quando a gente fala, eu sei que você é da área de TI, né? Tá você atuando, estudando na área de TI. Dentro desse formato aqui, do que você escreveu, qual que é o principal ponto hoje? Qual que é o top one desse quero ser boa? Eu quero ser boa, disciplina dos estudos. Você Porque acredita que você não está disciplinado? normalmente eu sou um pouco disciplinada, mas tem momentos que falham, porque eu tô passando por uma situação difícil, assim como todo mundo passa, e isso afeta muito a mente da gente. Então a gente começa a duvidar da gente próprio, começa a duvidar dos nossos conhecimentos, do que a gente aprende, de como a gente desenvolve. Então isso afeta muito. Hoje, atualmente, no momento que eu estou vivendo, seria disciplinado nos estudos, não deixar me abater pela minha mente, pelos meus pensamentos. Perfeito, perfeito. E você já procurou alguma estratégia para ordenar um pouco mais essa questão dos seus estudos, ou ainda não? Você só colocou aqui essa informação e está processando? Não, eu tento bastante ordenar meus estudos. Tive um cancelamento de redes sociais também, que eu acho que influencia bastante no pensamento de como você se vê hoje. A rede social, ela tem muitas idealizações. Isso.
Opa, acho que deu uma travadinha aí. De vidas perfeitas. E quando não está perfeita, você começa a dar ideia. Você vê crianças ganhando milhões e você não ter essa mesma condição. Então, e o ponto-chave que eu fiz foi tirar as redes sociais de mim e estruturar a minha rotina e colocar que eu preciso fazer aquilo para alcançar o que eu quero. Aí eu penso assim o máximo e não deixo me abater, não paro muito para pensar em como tá a minha vida e vou para frente. Legal, ótimo, ótimo. Realmente, muitas vezes fazer, né, uma redução aí do acesso nas redes, dessa, desse envolvimento que a gente acaba criando com as redes sociais, é, é um excelente caminho, sim. Né? O que eu posso trazer para você aqui lembra que durante a jornada a gente fez aquela matriz de urgência, de importância, que foi um dos desafios que a gente fez? Talvez ali você pode começar, a partir dali, fazer a ordenação do seu trabalho, do seu estudo, da organização de estudos. Né? Então, se utilizar de ferramentas que você ou já conhecia, ou conhece, ou passou a conhecer, para começar a fazer esse ordenamento. Mas é fundamental também que você não coloque isso como uma obrigação que gere uma valência emocional negativa, como a gente também falou na jornada. Né? Que vire um sofrimento estudar, por exemplo. Porque aí vai te trazer uma dor e isso não vai te ajudar de forma alguma. Tá? Então, é legal que você faça. E aí eu vou aproveitar o gancho, né? Você colocou aqui 3 áreas bem do profissional ali de cibersegurança, programação e gestão de projetos. Talvez aqui, eu não sei como que é a sua realidade, mas aqui como que você prioriza isso? Né? Essas 3 áreas, como que você está priorizando? Ah, não, eu estou priorizando primeiro entender a parte de programação, para depois me aprofundar em cibersegurança e depois gestão de projeto. Perfeito. Não, primeiro eu estou aprendendo projetos para depois avançar para outro. Também vai te ajudar, tá, Rayane? Porque senão corre o risco de você tentar, por exemplo, aprender os 3 ao mesmo tempo, e aí vai começar a embolar um monte de coisa na sua cabeça, e que você talvez não vai ter um bom aproveitamento. Faz sentido? Deu uma congeladinha para a Rayane aí, mas Eu qualquer coisa. são algumas Você... coisas aí. Quatro, né? Porque também eu acho que o inglês também é muito importante. E você ter conhecimento também em empreender Tá. para o futuro próximo e sair do CLT é bom. Mas, assim, em sentido de segurança, programação e gestão de projetos, eu sou uma pessoa que eu não faço faculdade de TI ainda, mas eu faço bastante curso voltado a cursos ofertados de programas com, tipo, 6 meses, 3 meses, que são professores online que dão essas aulas, então tem um apoio no curso, né? Porque por mais que você seja autodidata, Tá. sempre é você ter um conhecimento de uma pessoa superior para tirar suas dúvidas. E aí agora, Perfeito. atualmente, eu faço um curso de cibersegurança. Tá me escutando? Sim, sim, sim. Pode seguir. Sim. Atualmente eu faço Ixi, de agora cortou de cibersegurança para vez. mulheres e é um curso aí de 6 meses. Aí eu estou focando nessa área, a gente estuda mais infraestrutura. Mas também fiz um curso. Mas também fiz um curso anterior que foi de sistemas embarcados, que também gostei de programar, criar projetos. Então aí eu fui estudando. Perfeito. Legal, Rayane. Conseguiu te ouvir, cortou um pouquinho, mas a gente conseguiu te ouvir. Tá? Então vamos lá, eu vou avançar mais um pouquinho, aí você já falou um pouquinho dos seus sonhos, né? Alguns sonhos que você tem que ainda não aconteceram, que você falou, poxa, fiquei um pouquinho chateado, porém, são coisas que você pode alcançar, principalmente, né? Tem muita coisa aqui que você colocou, por exemplo, conhecer o mundo, morar fora, tudo isso vai depender, claro, de questões financeiras que você vai precisar ajustar aí ao longo da sua carreira, mas que com certeza é possível de alcançar.
né? Eu acho que tudo isso são passos. E aí vamos dar uma olhadinha nas suas metas, né? Ah, tá, os bloqueadores. Aqui, tudo que você trouxe para a gente até aqui está claro na parte dos bloqueadores. É importante a gente reconhecer e começar a buscar eliminar, e eu vejo que você já está fazendo isso quando você fala, né, de tirar as redes sociais, de falar, de começar a organizar os seus estudos, tudo isso já está começando a se organizar, e isso é importante. Então vamos lá, dentro das suas metas, se estabilizar profissionalmente, ter dinheiro para fazer o que você quiser, perder o medo de tentar, isso é um desafio, né? A gente tende a ter medos, mas tem hora que tem que ir com medo mesmo, né? E eu não quero ser aqui uma positividade tóxica, mas tem hora que a gente vai mesmo sem ter muita coragem, a gente faz, né? Conhecer novos lugares, saúde física e mental, pelo que a gente já percebeu, você já está buscando aí essa parte de qualidade de saúde, né, principalmente da questão mental. Então, olhando para a sua atividade, Rayane, dá para ficar muito claro que, assim, realmente você mergulhou em você, né? Agora, o que você precisa é realmente criar um plano de ação. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Né? E, de novo, um passo de cada vez. Aqui você colocou 5 tópicos de meta, mas qual é a prioridade? Qual é o primeiro passo? Se é a questão da saúde física, saúde mental, legal, o que que você vai fazer para isso? Né? Que passo eu estou dando nessa direção? Que passo eu vou dar nessa direção? Tá? Então, a ideia do olhar para o meu caminho é com este pano de fundo. Então, eu vou olhar para isso, vou começar a revisitar esse meu caminho mais de uma vez, para ir lá, voltar, olhar para a meta, olhar para quem é, olhar para o que fez, olhar para o que eu quero fazer, olhar para o que eu já conquistei até esse momento. Então, essa é a ideia. Faz sentido, Ryan? Sim. Ótimo. Então, por enquanto, obrigado por você se disponibilizar. E aí, tudo que eu falei, né, até aqui, olhando com base, né, a atividade da Rayane, é dentro da atividade de cada um e de cada uma de vocês, tá? Vamos lá. Pessoal que está aqui, mais alguém quer abrir aí o meu caminho, quer se dispor para abrir o meu caminho? Se vocês quiserem, eu abro mais um aqui, senão a gente começa um bate-papo aqui mais amplo, vocês trazendo para mim as informações. Vamos lá. Alguém? Vocês não são tão quietinhos assim, viu? Eu sei que vocês estão quietinhos hoje, mas vocês não são tão silenciosos assim. Diego, que chegou depois. E aí, alguém? Senão eu vou pegar mais um aqui aleatório de novo, hein? Rafa, posso abrir o seu? Você vai ficar bravo comigo. Não? Então eu vou abrir do Rafa. Ele tá com a câmera aberta, eu vou aproveitar aqui. Deixa eu só achar o do Rafa. Pronto, já achei aqui. Vamos lá. Graça, eu não vou nem fazer comentários sobre vocês estarem tímidos. Vocês são muito cara de pau, a Isabela também. Tímida. Como se a gente já não tivesse falado milhares de coisas ao longo de um mês, né? Ai, 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 viu? Vamos lá, Rafa. Deixa eu só ver aqui se tá. Agora acho que tá melhor. Agora dá para ver bem. Ah, sai daqui. Então, deixa eu pôr na tela, que agora apareceu aqui para mim. Bom, Rafa, pergunta que eu fiz para a Rayane e para você. Como foi fazer a atividade? Como foi olhar para essa atividade? Ah, foi uma experiência bem bacana, assim, né? Mais reflexivo, né? Porque não é todo tempo que a gente fica parando para pensar, tipo, ai, como tá sendo meu trajeto até aqui?
O que eu espero do futuro, sabe? Essas coisas, a gente não fica parando para pensar nisso no nosso dia a dia, né? São só momentos bem específicos, assim, situações muito específicas que a gente para, você, às vezes, numa terapia também, né? Normalmente costuma ter esse tipo de questionamento, mas eu acho que isso deveria, sim, ser algo do nosso usual, né? Para poder justamente pensar mais e viver de uma forma mais estratégica também, não deixar muito no erro, né? No acaso. Perfeito. O Rafa, só para eu ter certeza, esses dois personagens que estão aqui são personagens de alguma coisa oriental, não é isso? Ou não? Menino, não, eu não sei, Você não sabe? eu vi esse template Ah, tá lá bom. como é que chama? No Canva, e eu achei muito bonitinho, falei, ai, vou usar, e Ah, é então isso. tá bom. Não. Inclusive, alguém colocou aqui que adorou, que achou muito fofo. Eu tô te perguntando porque a minha sobrinha ganhou uns bichinhos, assim, uns bonequinhos parecidos com esse, e eu sei que eles são Ah, chineses, japoneses, alguma coisa assim. Por isso que eu te eu perguntei, achei que você realmente, conhecesse. eu usei só porque eu achei muito fofinho mesmo. Então tá bom. A fofura também a gente gosta, tá tudo bem. Então. Vamos lá. Propósito de vida, ó, legal. A verdade da Rayane, agora fiquei com dúvida, eu não vi se estava escrito lá o propósito, hein, Ray? Depois você fala pra gente. Viver uma vida interessante. Já gosto quando começa assim, né? Porque aí a gente precisa entender o que que é uma vida interessante, Rafa. Conta pra gente. Pra você, É, o que é uma vida interessante? então, é assim, é igual eu coloquei, sabe? A vida interessante é aquela coisa, né? Tipo, não dá pra viver também ela só feliz porque deixa de ser interessante, porque vira aquela coisa só feliz, sabe? Não tem uma coisa que muda, sabe? Não tem diferença. Então, assim, é viver a vida mesmo da melhor forma possível, dentro dos seus altos e baixos, suas idas e vindas, nas vitórias e comemorando as vitórias e as derrotas também, né? Porque faz parte, por mais que a gente não gosta, mas fica a experiência, fica, né, a vivência, e assim a gente vai treinando a nossa vida da melhor forma, né? Tá. Me fala uma coisa, Rafa. E aí, claro, esquece que os coleguinhas estão aqui, mas de qualquer forma a gente está num ambiente seguro. O objetivo não é a gente fazer nenhum tipo de julgamento. Mas hoje, se você tivesse que falar para mim um formato de vida interessante para você, qual seria? Um formato de vida interessante aí. Tipo assim, agora, ó, sabe aquela história do desejo mágico, da lâmpada do Aladim? Você tem um desejo, tá? Qual é essa vida interessante? Olha, dinheiro sobrando. Eu acho que ter dinheiro Tá bom. sobrando torna a vida bastante interessante, sabe? Não é a solução para tudo, mas facilita bastante. Então, sabe, ter bastante dinheiro sobrando deixa a vida mais interessante, eu acho. Tá. E o que você faria com o dinheiro sobrando? Ah, ajudaria a família. Primeira coisa, ajudar, né? Ajudar. E depois ir aproveitar, viajar, sabe? Curtir. Perfeito, perfeito. Por que que eu estou perguntando isso? Com certeza deve estar aqui, em algum momento deve ter isso por Tem. você refletir. Não tenho dúvidas. Sim, Eu tem, olhei o tem. restante, mas com certeza tem, Rafa. Mas qual que é o grande ponto? É a síntese. Percebe? Quando você colocou aqui propósito de vida, ter uma vida interessante, viver uma vida interessante. Mas o que é interessante? É a gente começar a olhar. Você falou uma coisa muito, muito legal, né? Você disse assim: ajudar. Primeiro, ajudar. Legal. O que é ajudar? É ajudar minha família, é ajudar amigos, é ajudar pessoas desconhecidas. Isso também faz parte do propósito, percebe? Sim. Mesmo que às vezes a gente não pense, né? E é legal porque este exercício aqui é para olhar para isso. Tá, o que, que é propósito para mim? Né? Porque às vezes, e eu vou falar isso com muita propriedade, porque eu conheço pessoas que infelizmente caem nesse lugar, né? E tá tudo bem.
é o jeito delas. Mas eu conheço pessoas, por exemplo, já vi pessoas que elas ajudam outras meio que por obrigação. E o que significa isso? Algumas porque elas passaram a ser obrigadas a contribuir financeiramente, a dar suporte, alguma coisa. E outras porque se ela não fizer algo para mostrar que ela está ajudando alguém, ela não consegue ser validada. E aí a grande pergunta é, será que essas pessoas têm uma vida interessante, têm um propósito interessante? Talvez não. Então, olha que interessante a gente passar por esse caminho, né? Olha que lugar legal, e foi muito bom que você trouxe isso na sua atividade, mas eu tenho certeza que passa também pela vida dos colegas, né? De todos nós que estamos aqui. Então, bora lá, vamos seguir aqui um pouquinho. Então, é um aquariano que nasceu em 91, em Juiz de Fora, teve momentos de dificuldade, ok, mas gosto dessa parte. Cresci com a ideia de que só ia conseguir ter as minhas coisas quando eu começasse a trabalhar. Isso se confirmou Sim, em algum momento? sim, se confirmou, porque eu comecei a trabalhar... Assim, eu já tinha começado a trabalhar desde de pequeno, assim, né, com trabalhos informais. Mas, assim, que eu consegui realmente ter um dinheiro, não muito, mas que eu consegui ter um dinheiro que eu conseguisse comprar algo, tanto ajudar em casa e comprar algo para mim, foi quando eu comecei eu acho que eu tinha uns 17 por aí, que eu comecei a fazer jovem aprendiz, era o meu último ano que eu poderia ter a oportunidade de ser jovem aprendiz, sabe? Então, e aí eu comecei a ter um salário, e eu comecei a conseguir ajudar em casa e comprar coisinhas para mim também. Isso aconteceu com qual idade? 17. Mais ou menos. 17. Vou te falar que a gente tem uma coisa em comum, tá? Eu comecei a trabalhar com 13 anos, de acordo não, por conta da separação dos meus pais. Um mês antes de eu completar 13 anos, eles se separaram, e aí eu fui morar com a minha mãe, minhas irmãs e minha avó, na casa da minha avó. E aí, não, vou ter que trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com o meu tio. Com 14 anos eu comecei a trabalhar numa empresa, né? Naquele momento podia ser efetivado, né? Não era jovem aprendiz, já era uma função mesmo, eu era office boy. E eu lembro, assim como você, eu lembro até hoje de quando eu consegui juntar um dinheiro e eu fui. é, Vocês são novos, eu acho que ninguém aqui nunca ouviu falar, principalmente quem não é de São Paulo, mas aqui em São Paulo tinha uma grande loja, né? Tipo Casas Bahia, Marabras, essas Magazine Luiza, essas lojas de departamento, que chamava MAP. Ficava no centro da cidade. Quem tiver curiosidade, depois procura na internet o que vocês acham. Ficava bem na região central de São Paulo. E aí eu lembro que eu passei um dia, eu trabalhava de office boy, então eu passei lá algumas vezes para perguntar qual era o preço de um videocassete. Também isso é velho, é arcaico para vocês, talvez vocês nem sabem mais o que é isso, mas tudo bem. Eu sei. Você conhece, né, Rafa? Você nasceu nos anos 90, ainda pegou esse pedaço. E aí eu falei, nossa, eu vou comprar. E aí eu falei para minha mãe, eu vou comprar um videocassete aqui para casa. E ela falou, como você vai comprar? Eu falei, não, só que eu preciso que você vá. Por quê? Na época se comprava com cheque, né? E eu não tinha cheque, eu era menor de idade, eu não tinha talão de cheque. Então eu lembro até hoje que eu fui, depositei o dinheiro na conta da minha mãe, né? E ela foi comigo nessa loja, nesse grande magazine, e a gente comprou um videocassete Sharp 4 cabeças. Era o top de linha, tinha acabado de lançar, assim, era um fenômeno. Foi milhares de cruzeiros na época, né? Mas a sensação de falar assim, poxa, eu comprei, eu conquistei, é exatamente o que você colocou aqui, Rafa, quando você coloca, né, da sua impressora. E eu acho que isso é legal porque a gente valoriza as nossas vitórias, as nossas conquistas, né? E você começou falando
disso. Ter uma vida interessante, de valorizar aquilo que a gente viveu, de valorizar aquilo que a gente conquistou, mesmo que tenham momentos que a gente vai perder, que a gente vai ter derrota, que a gente vai ter confusão, tá tudo bem. Então, assim, adorei você ter colocado isso, e que bom que você foi para esse lugar. Tá? Porque muitas vezes, quando a gente pede para contar a história, tem pessoas que não passam por esse caminho. Né? Ela vai contar uma história muito da família, muito do dia a dia, mas ela acaba não chegando neste olhar, nesse lugar. E isso é fundamental e é importante. Vamos lá. Vou passar aqui. Quero entender um pouquinho desses mentores aqui. Por que essas pessoas são importantes para você? Por que você colocou essas pessoas e não outras? Então, essas pessoas foram, assim, pontos chaves ali da minha vida, né? Porque, por exemplo, a Eliana, uma prima que, assim, eu tive mais contato com ela quando eu era criança, mas na minha adolescência ela me ajudou, sabe, a tirar meus documentos, me ajudou a tirar o CPF, o carteira de trabalho, porque nem isso eu tinha ainda, porque a gente era, assim, precário de informação, então minha mãe estava sempre muito trabalhando, então ela não podia ajudar muito em casa com essas outras coisas, sabe? Ela nunca foi numa reunião de pais, entendeu? As minhas reuniões de pais na escola eu fui sempre sozinho, eu sozinho lá. E então, assim, mas eu não culpo ela porque eu sei que ela sempre estava trabalhando e tal. Aí acabou que apareceu essa Eliana, minha prima, na minha vida, e me ajudou nesse ponto, né, de tirar meus documentos e tal. Foi aí que eu consegui entrar como jovem aprendiz a partir desse ponto, sabe? Então, comecei a ter mais informação nesse quesito, né, de ter meus documentos e conseguir meu primeiro emprego. O Joaquim foi um tio também, por parte de pai. Eu acho assim, que eles são todos por parte de pai. O que meu pai não fez, pelo menos eles fizeram, sabe? De me ajudar de alguma forma. Entendi. E esse meu tio, ele me ajudava mais financeiramente, né? Porque ele não tinha filho e tal, então ele trabalhava, sempre trabalhou muito. E aí ele chegou a pagar um curso de informática para mim, sabe? Então foi onde eu comecei. Eu sempre gostei muito de tecnologia, então ele pagou um curso de informática, que hoje em dia é muito antigo, né? Quase não serve muito para nada para hoje. Mas na época foi muito bom. Eu nem tinha computador ainda, sabe? Mas eu comecei a ter meu primeiro contato, comecei a aprender muitas coisas. Então depois, quando eu tive computador, aí eu já sabia muita coisa por causa desse curso, sabe? E me fez ver o quanto eu gostava também dessa área de TI, que hoje eu tô na área de TI. Né? Legal. E minha mãe, porque é não, a mamãe, né? não tem como não falar da mãe, porque por mais, assim, eu sei que ela fez o que deu para ela fazer, sabe? E não culpo ela de nada. E é isso, eu continuo amando ela da mesma forma. Você vive com a sua mãe? Não. 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 Tá. Bora lá. Aqui é a sua rotina. Ok, seguimos. Por que você elencou esses 3 pontos? Bom, aí já tá numa ordem, assim, do que eu... Não, acho que o aprender rápido talvez seja em primeiro. Tá. Mas resolução de problema, eu costumo, assim, tem isso aqui que não tá funcionando. Então eu vou atrás daquilo, assim, sabe? Enquanto não resolver aquilo, eu não sossego. Então eu realmente fico ali forçando, insistindo. Não conseguiu, às vezes dou uma pausa, porque também é a cabeça da gente, né? Mas eu sigo ali firme até resolver. Aprender rápido, assim, eu tenho muita facilidade de aprender as coisas. E ainda mais quando eu gosto do assunto. Se eu gostar do assunto, então, sabe, eu pego muito rápido. E otimizar tarefa, assim, é aquilo que se tem alguma coisa assim que precisa ser repetida, eu sempre vou fazer de um jeito, já pensando, tipo, como eu posso deixar isso daqui mais rápido, sem atrapalhar e sem diminuir a qualidade, né? Então, eu tô sempre tentando otimizar tarefas repetidas, né? E isso você faz tanto na vida pessoal quanto profissional? Sim. É algo corriqueiro para você? É natural, assim, sem se esforçar muito. Perfeito, perfeito. Isso já te ajudou muito profissionalmente? Olha, ninguém nunca disse assim, não, você faz isso, sabe? Mas eu acredito que sim, porque meio que
fica entre linhas ali, né? Porque sempre elogia a forma que eu trabalho, sabe? Eu sou sempre, como é que eu posso dizer? Entrego as coisas rápido, sabe? Então, dentro ali do tempo, essas coisas. Percebe que muitas vezes a gente não vai ter o reconhecimento direto, mas nós conseguimos entender onde a gente é bom, onde a gente faz bem feito. Por isso que eu fiz essa pergunta, tá, Rafa? Uhum. Porque é esse olhar, tá? E aí, para todas e todos que estão aqui, é esse o olhar que a gente está buscando, né? Quando eu falo que eu sou bom, é entender que eu sou bom e ponto. Tem pessoas melhores, tem pessoas que fazem melhor de outro jeito. Ok, tá tudo bem. Mas dentro daquilo que você faz o seu melhor. Você entrega, se joga de cabeça e faz, e realiza. E, de novo, não é só profissional. É profissional, é pessoal, é nas suas relações de amizade, é em todos os caminhos. Tá? Legal, Rafa. Vamos seguir aqui? Bora lá. Aí adoro, né? Porque a pessoa fala assim: não, eu otimizo tarefas, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero ajudar, mas ela precisa de paciência. Sim. Né? Percebe? E é legal, de novo, tá, Rafa? É legal olhar para aqui e falar assim: tá, entendi. Olha só, eu já sei um monte de coisa que eu faço legal, tá? Mas espera aí, e no meu relacionamento interpessoal? Porque, ó, duas coisas que você colocou aqui, as duas primeiras, é relacionamento interpessoal, é convívio com pessoas, é sociedade, é viver em comunidade. E aí, como que a gente faz com isso? O que você tem feito para alcançar, principalmente esses dois? Eu não vou nem me preocupar com o terceiro, porque o terceiro eu sei que você vai tirar de letra. Mas e esses dois aí de cima? Ah, dá-lhe psicólogo, né? É psicólogo, sim. Terapia até não querer mais, né? Terapia, exatamente. E aí, né, a gente tenta. Eu realmente tento, assim, me esforço. Mas você tem exercitado isso? Você acredita que você tem exercitado? A Isabela ficou até curiosa que ela me falou assim: Meu Deus, eu quero saber como que é a receita. Ela deve ser uma pessoa que também está buscando paciência. Você também busca paciência, Isa? Olha lá, tá vendo? Busco sim, muita. Mansidão, domínio próprio. Exatamente. Percebe? Assim, Vai lá, Rafa. Como que você faz? Quero saber. Você está exercitando, não está? Como que tá o negócio? a gente tenta, nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta, entendeu? Tá, perfeito. Isa, já que você entrou aqui na conversa, como que você faz para treinar, né? Buscar melhorar a sua paciência? Olha, quando tem uma situação que me estressa muito, eu tô muito estressada, normalmente eu tendo a respirar fundo várias vezes e me retirar do local. E se não for possível se retirar do local? Por exemplo, no ambiente de trabalho, que você não pode sair dali. Então, eu procuro focar então em outra coisa. Tipo, por exemplo, se é alguma situação que me deixou muito estressada, eu procuro extravasar a minha mente. Fazer alguma coisa que me gere prazer. Normalmente eu tendo a desenhar alguma coisa no papel e distrair a minha mente. Perfeito. Ou então procurar alguma solução pro que aconteceu. Perfeito. Lembra que a gente falou bastante sobre isso na questão de gestão de conflitos? Como a Uhum. gente melhora a comunicação, como a gente ajusta a forma de comunicar e, às vezes, entender o outro. E aqui também entra no que o Rafa colocou, né? Escutar mais. Talvez qual a necessidade que a pessoa está trazendo ali? Qual a dor que ela está me apresentando? Porque às vezes ela só está apresentando uma dor. Ela não sabe como falar aquilo, mas ela está apresentando uma dor, um sofrimento, um conflito. Como que a gente faz? Eu acho que o mais difícil nesse ponto de conseguir escutar mais é você ouvir sem os julgamentos, sabe? Porque, vamos supor, se eu já tenho o IRC daquela pessoa e a pessoa ainda vem querer falar comigo, sabe? Eu já não quero ouvir ela, meu ouvido automaticamente já se bloqueia, sabe? Então, assim, é realmente uma tarefa muito difícil. Mas alguns pontos que a Isabela comentou, alguns pontos que a Isabela comentou, realmente, eu fiz yoga também, para ver se, né, se me ajudava. Então, trabalha muito respiração, e realmente respiração ajuda muito nesse caso.
E quando não dá para sair do lugar, às vezes eu boto uma música também para ouvir, porque música é algo que eu gosto muito de fazer, ouvir música, então estou sempre ouvindo música, eu trabalho ouvindo música, estudo ouvindo música, faço tudo ouvindo música. Então, Legal. são estratégias que a gente tenta para poder acalmar um pouco também, né? Legal. Isa, você quer compartilhar mais alguma coisa? Fica à vontade. Se quiser, abre aí o microfone e continua, tá? O que é importante aqui, né? E olha que legal, né? De um ponto que tinha no meu caminho do Rafa, já pegou ali na Isa e falou: Ih, temos algo em comum. Ai, Jesus, vamos. Muitas vezes é esse olhar que a gente precisa ter, né? O que realmente me faz perder a paciência, ir para o caminho do julgamento. E aqui não é um olhar terapêutico, né? De falar, não, é por conta disso. Não. É reconhecer a emoção, é entender que aquilo acontece e quais são os próximos passos que eu posso fazer. Né? E aí eu volto no que a gente falou muito daquele círculo de emoções. O que está no meu controle e o que não está no meu controle. Porque o que tiver no meu controle, eu posso fazer. Eu posso respirar, eu posso buscar distrair minha mente, eu posso buscar tranquilizar para ouvir melhor o outro, para ter uma comunicação mais empática. Mas o outro eu não vou conseguir controlar. Se a pessoa vai ser estúpida, se a pessoa vai me maltratar, não vou conseguir controlar. Mas eu posso buscar caminhos para reduzir o conflito, para ter uma comunicação mais assertiva. Né? Então, esse é um grande exercício. Só que eu só vou prestar atenção nisso se eu fizer esse olhar analítico que a gente está fazendo aqui no meu caminho, nessa atividade. Né? Ou em momentos que eu vou parar e falar assim, tá, mas o que está rolando aqui? Eu acho que aqui um grande exercício, e aí serve para todas e todos, é assim. Em geral, tá? E aqui eu vou falar muito amplamente, tá, galera? Em geral, a maior parte das coisas que nos incomoda no outro é porque a gente tem uma função espelho. Tá? Então, assim, a Isa me incomoda o jeito dela falar, o jeito dela fazer. Talvez eu faça exatamente a mesma coisa. Eu estou me incomodando mais comigo do que com ela. Né? Mas é muito mais fácil a gente terceirizar e falar, é ela que me incomoda. Né? E aí, há um tempo atrás, eu ouvi uma expressão que aí nunca mais eu parei de usar. Né? E eu vou dizer que eu uso bastante, tá, gente? Preciso confessar. Mas eu costumo dizer o seguinte. Eu falava muito assim, ai, gente, meu pai me tira a paciência. Meu pai me incomoda. Hoje eu digo assim, caramba, por que eu me incomodo tanto com o meu pai? Com as atitudes do meu pai? Com, às vezes, o que ele faz, ou o que ele repete. Porque aí eu paro para olhar e eu faço exatamente igual, gente. Então eu estou mais me incomodando porque eu repito aquilo que ele faz, porque eu sou o espelho daquilo que me incomoda, do que com ele. Porque a vida dele está rolando. Ele está lá, meu pai tem 75 anos, está vivendo e está tudo certo. Então, muitas vezes, é esse olhar que a gente precisa ter. É para nós, não é para o outro. E aí, quando o Rafa coloca, né, deixar de lado aí os pré-julgamentos, é muito nesse caminho, Rafa. Gosto quando você faz essa análise. Não é simples, não é fácil, né? É um desafio, mas é um desafio que é possível de a gente superar. Sim. Vamos lá, vamos seguir. A gente está batendo o horário aqui, mas tá tudo ok. Tá. Tem sonhos de comprar casa, né? Ter o dinheiro sobrando. Se tiver sobrando bastante, você pode, inclusive fazer um Pix pro tio. O tio não vai ficar triste, tá bom? Claro. Eu aceitar feliz. Tá? Se quiser me levar, inclusive, para dar a volta ao mundo, eu sei que você vai com o seu marido, mas eu vou carregando mala, tá tudo certo. Eu carrego Vamos mala, todos. não tem problema. Mas legal, gosto de quando você faz esses olhares, né? Você está expandindo. E aí você colocou que a questão é do dinheiro. É só do dinheiro, Rafa? Porque, vamos supor, se eu tiver dinheiro, não vou precisar trabalhar, então vou ter tempo. E com dinheiro eu vou poder comprar
Minhas Tá bom. passagens, meus estadias. Se você tivesse o dinheiro hoje, você já teria resolvido tudo na sua vida? Esses sonhos aí, nesse momento, no momento quando eu fiz, eu tinha esses sonhos, entendeu? Resolveria. Não, tudo bem, mas percebe? Às vezes é expandir. Porque às vezes podem ser escolhas. Às vezes, é que nem você falou, no momento que eu fiz, eu tinha esses sonhos. Pode ser que hoje, 15 dias depois, 20 dias depois, você já fala assim, putz, não. Eu acho que talvez a viagem com o marido agora não. Vamos fazer uma outra coisa, vamos empreender, Mudou. Uhum. Tá tudo bem mudar. Não tem problema nenhum, né? A gente mudar. Só que a gente precisa reconhecer. Porque senão a gente cai e fica preso. Sim. Né? Porque, olha que interessante, né? A Rai começou falando, poxa, eu fiquei um pouco triste, que alguns sonhos eu não realizei. Ótimo, eu entendo, não tem problema nenhum, eu também tenho muitos sonhos que eu queria ter realizado e não consegui. Mas olha só, vamos supor que você, hoje, Rafa, desistisse de dar a volta ao mundo com seu marido para fazer uma outra coisa que é muito legal, com ele. Né, que vocês decidissem fazer uma outra coisa. Abrir uma empresa, fazer qualquer coisa, tá? Estou chutando aqui. Você não pode ficar refém do sonho também. Porque, olha só, se você passar a usar a desculpa de eu não vou fazer nada por enquanto, porque a gente definiu que a gente precisa dar a volta ao mundo. Enquanto a gente não der a volta ao mundo, a gente não vai fazer outra coisa. Peraí. É falta de dinheiro ou você está se bloqueando por outro motivo? Percebe? É neste lugar. Por isso que eu te fiz a pergunta. Rafa, mas é só o dinheiro que está faltando? Né? De repente, não. Nesse momento, não é só o dinheiro. É que a gente mudou a proposta, resolveu fazer outra coisa. Né? Quer ver um exemplo? E aí, talvez não faça parte da sua ideia de vida, mas de repente você podia virar e falar assim, não, nesse momento a gente decidiu que a gente não vai mais dar a volta ao mundo, que a gente vai adotar um filho, vai adotar uma criança. Qual o problema? Não vai faltar dinheiro do mesmo jeito? Talvez para adotar a criança, para pagar a escola, cuidar, fazer... Então, será que é só o dinheiro? Percebe? Às vezes não é. Né? Ou casais que resolvem ter filhos e falam assim, a gente vai abrir mão da viagem dos sonhos porque nós resolvemos ter filhos. Ok. Né? Então não era o problema, não era o dinheiro. Era realmente fazer a escolha. Tá? Então é aqui que eu quero pegar para vocês, nesse olhar de sonhos. Né? Porque às vezes a gente coloca sonhos muito grandes, e tá certo, como eu já falei, tem que sonhar com a lua, no mínimo, tá tudo certo, né? Mas também tem que olhar para sonhos mais curtos, menores, de mais fácil acesso. Será que a gente está fazendo? Será que a gente está alcançando? Será que a gente está buscando realmente? Ou nós estamos só sabotando e jogando para debaixo do tapete? Porque isso também acontece. Ok? Podemos seguir? Deixa eu só ver que eu acho que a Rai escreveu alguma coisa aqui. Aí colocou, o povo diz que dinheiro não traz felicidade, só quem tem é que fala isso. Eu concordo com você, eu tenho uma amiga que ela fala assim, na verdade não é exatamente uma amiga, né, é minha cunhada. Ela diz o seguinte, ela fala assim, não, dinheiro não traz felicidade, manda buscar mesmo. Manda buscar e ainda entrega em casa. Né? Claro que é uma expressão, mas de novo, será que é só a questão financeira? Às vezes não. Tá? E aí vamos lá, como que a gente está falando de metas, né? Como que estão aqui as metas do nosso colega? Também acho que ganhar 20 mil por mês é bom, viu? Pois é. Também acho. Inclusive, já é um início, né? Não seria Sasha, tudo, mas já é um início. Então, Sasha, eu acho que você deveria fazer uma campanha para eu ganhar 20 mil reais por mês, tá? Não por nada, só para ajudar o time. Mas vamos lá, dentro dessas metas, qual que você pode alcançar com mais facilidade de tudo que você colocou aqui? Nenhuma. Então percebe que às vezes a gente também coloca metas inalcançáveis no momento presente? Não, mas estou dizendo assim, essa seria a meta quase que
Não é a meta final, mas, sabe, já é o topo ali, chegando próximo do topo. Perfeito, Rafa. Mas, de novo, Mas a minha tendência, tipo, é seguir para essa meta, entendeu? tá bom. Mas Aos quais poucos, óbvio. passos? Então, mas quais passos você vai dar antes para chegar aqui e seguir para eles? Até porque, assim, eu preciso ser promovido, então não depende só de Então, mim. então, beleza. Essa é a primeira meta. Ser promovido, Ser promovido. percebe? Só que às vezes a gente negligencia. Porque a gente esquece de colocar esse primeiro passo. Porque vamos pensar em curto, médio e longo prazo. O que você colocou aqui é longo prazo. Perfeito. Tá maravilhoso. Mas o que você vai fazer em curto prazo? Quer dizer, enquanto isso não acontecer, você vai ficar esperando. Não, você tem coisas para fazer, você já está fazendo. Tá? Então, às vezes, aqui é legal você começar a colocar esse plano de ação. Ah, o primeiro passo é a promoção? Tá, Rafa, o que te falta para você ser promovido hoje? Não sei. Você vai ter que olhar para isso. Talvez você pode até me responder. O meu chefe querer me promover. Tá bom. Pode ser esse o principal impeditivo. Mas às vezes você vai olhar e falar assim, não, talvez eu ainda preciso fazer alguma coisinha diferente. Ou eu posso dar mais um passo. Ou de repente eu posso ir lá e perguntar para o meu chefe, chefe, e aí, quando que rola uma promoção? Será que tem possibilidade? É uma meta, é um primeiro passo, é um primeiro andar. E que às vezes a gente acaba negligenciando. A gente acaba não dando. Né? E, de novo, terceiriza e passa a responsabilidade para o outro. Ah, mas a empresa não me promoveu até agora. Ah, mas o chefe não me promoveu até agora. Mas o que você fez nesse sentido? Trabalhar arduamente. Então, beleza. Talvez falta um alinhamento, uma comunicação. Pode ser um caminho. E, de novo, tá, Rafa? Eu estou trazendo possibilidades que eu não sei se é a sua realidade. Não, enfim. Tá? Mas é legal a gente olhar para esse caminho, por quê? Porque senão a gente pula. E aí a gente vai tentando pular etapas e não vai conseguir. Né? É a mesma coisa que você falar assim, não, agora o meu sonho mais próximo é fazer um doutorado. Ah, legal, você fez graduação? Não. Poxa, então vamos terminar a primeira graduação, depois você faz após, faz outras coisas, para chegar no doutorado. Né? Eu tenho um sobrinho, ele está com 20, acho que fez 20 ou 21 anos agora. Ele está cursando psicologia e tal, mas assim, antes de ele começar o curso de psicologia, ele fala assim, não, porque a minha vontade é seguir a vida acadêmica. Eu falei assim, mas você já vivenciou a vida acadêmica? Não. Então como você sabe que você quer vivenciar? Porque você está preocupado em ter o título de doutor? Ok, legal, você pode ter o título de doutor. Agora, será que realmente isso faz sentido? Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, achei que também ia ser mestre, ia ser doutor. Gente, que chato que é fazer área de pesquisa. Não fui. Desisti. Fui trabalhar com coisa mais prática. Porque, para mim, naquele momento, a minha cabeça funcionava muito melhor para coisas ali de resultado mais rápido. Acabou. Né? Verdade. É atropelar a carroça na frente dos bois. Concordo com você. Essa meta aí, eu coloquei, e aí eu já estava dizendo o que eu estava pensando, como atingir essa meta, né? Que seria, eu acho que o único jeito seria trabalhando para fora, sabe? E aí, o que eu estou fazendo para isso? Eu estou adquirindo experiência aqui, porque a área de TI não é uma área que eu já estou há muito tempo. Eu me formei em fisioterapia, que não tinha nada a ver com a coisa, com TI, e por causa da pandemia, acabei entrando na área de TI para trabalhar em casa, né? Então, assim, agora eu estou começando a construir minha bagagem na área para ver se eu consigo trabalhar para fora e, quem sabe, conseguir esse salário um dia, assim. Perfeito, perfeito. Então, já tem um plano de ação ali que você está começando a trabalhar. Isso é importante, né? Mas, de novo, quais são os passos desse plano de ação? E agora, o olhar de vocês, todas e todos aqui, é pegar, mesmo que eu não tenha passado, né, pelo meu caminho de vocês, mas é pegar o caminho de vocês e revisar. Então, tá. O que eu coloquei de sonho, o que eu coloquei de meta, o que eu coloquei de que eu quero ser bom e quero. Como que eu faço um plano de ação a partir de agora?
né? O que eu coloco como primeiro passo? Então, se você colocou lá, por exemplo, melhorar o idioma, tá? Qual o próximo passo? Eu não consigo pagar o curso agora, mas tá bom, mas eu consigo fazer o curso online, gratuito, no YouTube, ou aplicativos. Então, beleza. Não, tem um amigo que pode me ajudar a trabalhar a parte de conversação, porque fala bem, tá? Perfeito. É o primeiro passo. Então, olhem para o meu caminho de vocês a partir desse momento, com essa visão, com essa perspectiva, né? O que eu faço a partir de agora? Porque assim, vocês traçaram um raio-x de vocês. Cada um e cada uma aqui traçou um raio-x de vocês. E o que a gente faz com isso? Né? A gente guarda? Esquece lá no computador? Não. A gente coloca isso em prática. Né? Principalmente agora que a gente entra na segunda etapa do programa, na jornada da empregabilidade, onde a gente vai olhar exatamente para essa questão de ser mais empregável. Né? Independente de, quando eu falo empregável, entendam também na parte de empreendedorismo, na parte de pessoas que querem trabalhar com concurso público, e tá tudo bem. Como que eu me coloco no mercado? Independente do formato. Né? Eu vou trabalhar por conta, eu vou trabalhar, né? A Rai falou, quero sair do CLT. O Rafa está falando, quero trabalhar para empresas do exterior. Tá, perfeito. Como que a gente faz isso? Como que eu me coloco de forma mais aberta, mais clara, para alcançar esses objetivos? Faz sentido, pessoas? Vou deixar mais 5 minutinhos aqui só para a gente fechar e aberto para quem quiser trazer alguma fala, contribuir, compartilhar, se alguém quiser fazer algum comentário, perguntas também. Vamos lá, os 5 minutinhos finais a gente deixa para vocês à vontade. Deixa eu ver aqui que a Rai colocou, o primeiro passo de qualquer coisa é ir atrás da oportunidade em qualquer lugar, com certeza. Isso mesmo, Rai. Isa, quer falar alguma coisa? Eu estava pensando quando você estava falando que sobre o meu caminho, sobre quando eu fui fazer ele abriu muito a minha visão para coisas que eu não tinha parado para pensar. Sobre a questão dos sonhos e traçar trajetos para ele. Então, quando eu estava fazendo meu caminho, eu tinha muitos sonhos, muitas vontades. E tinha muitas prioridades. Só que muita prioridade acaba que nada é prioridade. Exato. E eu acabo que eu coloco tudo muito num patamar muito alto, tem que ser agora, tem que agilizar, e eu acabo ficando paralisada, fico ansiosa, fico paralisada. Então acaba que, em vez de fazer alguma coisa, começar por alguma coisa, eu travo, então não faço nada. Olha, isso é importante. E uma das coisas do meu caminho foi a questão de aprender a priorizar, né? As minhas coisas. Então eu coloquei, tipo, uns 5 sonhos que eu tinha vontade, e coisas que eu não tinha parado pra pensar, de fato, tipo assim, que aquilo era realmente meu sonho. Porque eu tinha muitos e muitos desejos. Então, meu caminho me ajudou muito nisso. Legal. E pegar e botar, tipo, eu vou começar por aqui, então é isso que eu vou priorizar. Porque muitos dos Você meus pode sonhos... falar um desses sonhos? Oi? Você pode falar um desses sonhos pra gente? Então, um dos meus sonhos, por exemplo, é tirar carteira pra virar piloto de avião. Só que é um sonho que, tipo assim, tá um tanto quanto distante por hora. Por quê? Porque atualmente eu tenho outras prioridades. Que é a questão da minha faculdade, que é da minha casa. Então, não deixa de ser um sonho, mas um sonho que atualmente não é uma prioridade. E como o Rafael estava dizendo, muitos sonhos que a gente tem é o dinheiro que banca esses sonhos. Claro. E para mim ter esse dinheiro, que foi um dos sonhos que eu coloquei também, é ter uma carreira de sucesso nos meus olhos. Então, para ter esse dinheiro, eu tenho que construir a minha carreira. Então, como que eu vou construir a minha carreira? Que atualmente, por exemplo, é participando do Instituto Bold, para mim aderir a esse conhecimento e tudo mais, e também fazendo cursos por fora, que ó, o que Rayane disse que estava fazendo também. Exato. Perfeito. Então, ó, quando você fala ser piloto de avião, não é para você trabalhar como piloto de comercial, é ser piloto amador, é isso? Isso, só para pilotar mesmo, que foi um sonho que eu Tá aderi bom. lendo um livro.
Tá, perfeito. Então, assim, quer dizer, você quer voar. Ok, quer voar. Mas não vai ser a sua carreira. Então, ela não vai ser prioridade agora. Perfeito, é isso, é disso que a gente fala, né? Porque não adianta, você vai precisar, eu não sei qual é o custo, mas eu sei que é alto, porque tem horas de voo, tem todo esse processo, né, de treinamento e tal. Então, assim, vamos supor que você precisa de 30 mil reais para fazer isso. Hoje você tem? Não, não tenho. Então, o que eu vou fazer primeiro? Qual que é a prioridade? Bom, a prioridade é investir na minha carreira, investir na minha formação, e aí eu posso ir, de repente, gradativamente guardando esse dinheiro, separando esse valor para daqui 3 anos ter o dinheiro e ir lá e, pum, fazer o curso e todo o processo. Ótimo. Isso é plano de ação. Eu priorizo aquilo que é mais importante, aquilo que é mais necessário, mas não deixo de querer o sonho, de querer realizar as outras coisas. Perfeito, Isa. Adorei o seu exemplo e foi ótimo você compartilhar, porque é exatamente esse o objetivo do meu caminho. Deixa eu só ver aqui que mais alguém escreveu aqui. Ó, a Isabela está falando que a sua comunicação é impecável. Acho que a Isabela falou para a Isabela, pelo que eu entendi aqui, tá? E adoro que a pessoa escreve assim, mulher, meio do nada. Não, não é do nada. Ela falou que e você se comunica muito bem mesmo, tá? Muito bem, gente. Mais alguém? Alguém quer trazer mais alguma fala, alguma pergunta, alguma dúvida? O pessoal ficou só acompanhando aqui. Grazi, Lucas, Marília, Aline, Sofia, Cláudia, Guilherme. Senão a gente vai encerrar. E aí eu aproveito, inclusive, para convidar vocês. Amanhã a gente tem um Bold Talks, né? Amanhã o Bold Talks vai ser com um convidado, o Gustavo vai estar aqui com a gente. E semana que vem a gente já começa a jornada da empregabilidade, tá? Então a gente vai dar mais informações aí nos próximos dias. Eu tenho uma perguntinha sobre a questão do grupo do WhatsApp. Pergunte, aproveite. Porque no e-mail veio o link para poder entrar na sala nova. Isso. Agora, o grupo do WhatsApp, eu não vi onde é que tá. Lá no GC mesmo. Você vai no GC, na parte de atividades. Eu mandei até um videozinho hoje lá no grupo, tá? No grupo antigo. Você vai em atividades, eu acho que a terceira linha que vai aparecer, segunda ou terceira linha, tá lá. Grupo do WhatsApp, grupo novo do WhatsApp. Você clica lá, tem o link. Aí você já vai direto pro WhatsApp. Tá, obrigada. A gente fez isso para facilitar, tá, gente? Por quê? Em turmas anteriores, o que a gente fazia? A gente removia a galera do grupo. Só que aí, muitas vezes, como essa remoção é por meio de aplicativo, a gente tentava automatizar, removia quem não era para remover, e aí o pessoal ficava desesperado, mas me tiraram do grupo, aí virava uma confusão. Então a gente fez um caminho diferente, né? A gente convidou vocês para o GC, porque lá no GC é mais fácil, só vai entrar quem realmente tiver na turma. Mas aí pode sair do grupo anterior? No grupo anterior, vocês já podem, quem já está no grupo novo pode sair do anterior, tá? Porque a gente ainda vai mandar a comunicação nos dois, mas a partir da semana que vem a gente só vai usar o grupo novo de empregabilidade. Ok? Grazi, eu vi que você colocou aqui que está acabando. Tá acabando. Na verdade, a gente tinha programado até às 7, a gente já está chegando às 7h20, foi bem produtivo. Mas semana que vem tem mais, gente. Semana que vem a gente começa, vocês podem olhar lá, já tem um calendário. Quarta-feira que vem a gente já começa a jornada da empregabilidade. Amanhã tem o Bold Talks, que é para vocês. Tá? E assim, vamos tirar uma foto para a gente encerrar o dia de hoje. Deixa eu só parar aqui a gravação enquanto isso. Quem puder abrir câmera, abra, por